Fala, comunidade tech! Sejam bem-vindos ao Getting Started, o quadro onde você aprende por onde começar na tecnologia. O meu nome é Ami Guerra, eu sou Scrum Master aqui na Dia.io e hoje eu quero saber, você sabe qual é o segredo para o trabalho em equipe? Exatamente, Scrum. E ninguém melhor do que um profissional Scrum Master para falar com vocês sobre isso. Mas como é uma área, uma profissão aí consideravelmente recente, eu vim tirar suas dúvidas e mostrar por que toda a empresa precisa ter um profissional nessa área. E não se assustem, tá? Eu não roubei o cenário da Adri. Vamos começar? Editor, roda a vinheta. Para começarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de deixar o seu like, tá? Se você quiser ver mais conteúdos como esse, também não esqueça de ativar aí o sininho das nossas notificações. Agora sim, vamos dar start aqui aos nossos estudos e tirar as nossas dúvidas sobre Scrum e o que é que faz um profissional Scrum Master. É ele quem faz ali o que a gente chama de fazer acontecer. É ele quem gerencia tudo o que é fundamental dentro do Scrum. O Scrum, ele é uma estrutura que ajuda a gente ali a conseguir trabalhar em equipe, a ter mais agilidade, conseguir ser mais comunicativo, conseguir ter a questão de organização. Então, assim, o Scrum, ele é uma metodologia que nos auxilia a gerenciar todos esses princípios e o Scrum Master é a pessoa que faz tudo isso acontecer. O Scrum Master, ele é basicamente um mestre dessa estrutura. É quem garante que a jornada seja seguida. Ele tem que fazer com que cada membro trabalhe em equipe, né? Para que a gente consiga orientar, guiar, ter ali a relação, saber as funções. E também tem os rituais que têm as definições claras e que devem ser seguidos, obviamente. Mas aí você está se perguntando quais são esses rituais que o Scrum Master tem que seguir. Rituais? Sim, existem alguns rituais que são necessários para que o Scrum Master ele consiga administrar todas as tarefas da sua equipe, saber ali o que é que a gente vai fazer, o que é uma sprint, como é que a gente vai trabalhar, quais são as nossas prioridades. O Scrum Master ele faz o gerenciamento desses rituais, né, que a gente chama dos ritos Scrum. Primeiro tem a daily, né, que são aquelas reuniões diárias, pequenas, bem objetivas, onde a gente pega ali um status daquela atividade que o nosso membro da equipe está gerenciando, se deu tudo certo, se tem algum impedimento, quais são as nossas necessidades do dia, se a gente precisa priorizar alguma tarefa. Na daily a gente faz isso. Aí tem a planning, que é a preparação para a nossa sprint, que é a preparação para a nossa quinzena ali, ou semana, depende muito como é que essa empresa ela consegue administrar a sua sprint. Então, na planning é onde a gente gerencia o nosso backlog, prioriza quais são os nossos objetivos e a gente consegue determinar os prazos, quem é o responsável pelaquela tarefa, se a gente vai precisar de uma outra equipe para atribuir aquela tarefa, né, fazer solicitações e por aí vai. Dentro das nossas reuniões de planejamento, dessas reuniões de planning, né, que a gente decide ali o que é que a gente vai fazer dentro da nossa sprint, é onde a gente desenha o nosso scope, né, que a gente vai partir por prioridade, né, nível 0, o que a gente precisa atacar, o que é que a gente precisa resolver, tudo isso. Depois, a gente tem a revisão da sprint. Nas reuniões de revisão de sprint, né, que a gente chama de sprint review, é onde a gente pega o feedback do que aconteceu na nossa sprint, como foi o nosso trabalho, o que é que a gente precisa melhorar. E também, dentro da nossa retrospectiva, que é uma outra parte e outro rito Scrum, é que a gente consegue anotar as áreas que a gente precisa melhorar e quais são os itens de ação que nós vamos tomar para as próximas sprints, tá bom? Além disso, o Scrum Master, ele consegue também administrar alguns quadros, que é o trabalho um pouco mais visual ali. Se você ainda não escutou sobre Kanban, Trello, Gira, Cap,
algumas outras ferramentas de gerenciamento, né, que são, por exemplo, o Kanban, que também é uma metodologia ágil que a gente consegue gerenciar visualmente, né? A gente faz essa aplicação dentro de algumas ferramentas. Então, por exemplo, o Gira, o ClickUp, o Trello, é onde a gente aplica a administração desse quadro. Então, o Scrum, ele também traz isso, que é a gente ter ali atualizado os nossos objetivos, quais são as metas do dia que a gente tem para ser cumprida e tudo mais. Além disso, o Scrum Master ele tem que ser um bom líder para poder desenvolver as conversas individuais, que a gente chama de one-on-one, que é quando a gente passa ali para os nossos membros da equipe e as partes interessadas, conforme for necessário, um feedback, recebe também um feedback, para que a gente mantenha ali o trabalho em equipe bem efetivo, para que exista a comunicação, né? Para que a gente faça com que o outro esteja sempre muito bem aonde ele está, sinta-se confortável para falar. Então, o Scrum Master ele tem que saber ser líder para gerenciar todas as tarefas, todos os itens, mas também saber ter ali uma disciplina com relação aos seus companheiros de equipe. Além disso, existem as consultas internas que o Scrum Master faz. Com as consultas internas, o Scrum Master deve estar preparado para consultar os membros da equipe e partes interessadas internas sobre qual é a melhor forma de trabalhar com a equipe Scrum. Além disso, é sempre importante lembrar dos relatórios, onde a gente vai fazer ali análise regular de alguns gráficos e algumas outras ferramentas de planejamento de portfólio para poder entender o que está sendo feito e qual é o nosso ritmo de trabalho. O Scrum Master ele tem ali como uma função ele gerenciar solicitações externas, alguns bloqueadores externos, gerenciar esses obstáculos que a gente pode encontrar pela frente, seja interna ou externamente, e fazer com que exista a melhoria do processo, né? Ou até mesmo do próprio fluxo de trabalho. Então, como o Scrum Master ele traz esse nível de organização, o seu objetivo é evitar que algum processo seja bloqueado, que a gente tenha uma estimativa errada, que a gente passe ali de um prazo de entrega ou que a gente não consiga nem chegar a este prazo. O Scrum Master ele tem que ter um trabalho ativo. É ele quem vai saber se o profissional ele está conseguindo fazer, se isso é possível. Além de que é ele quem tem que buscar a melhor solução para otimizar a entrega. Justamente por isso que o Scrum ele tem a questão da organização, porque esse profissional Scrum Master ele tem que gerenciar tudo isso, fazer os ritos, também ter essa questão da disciplina e da liderança, né? De saber como falar, não ter uma comunicação agressiva para poder conversar com o seu liderado ali da equipe Scrum e tornar o trabalho mais ágil, mais eficiente, né? Conseguir cumprir os prazos dentro daquela sprint que vocês construíram na plane e quando chegar na retrospectiva, ter sempre ali não somente o que melhorar, mas saber o que foi ali muito bem feito, que teve êxito em todas as tarefas que eram necessárias serem feitas. Então, você quer dizer que um Scrum Master é um PO? Não. De maneira simplificada, o PO é alguém que, com muito conhecimento do porquê fazer algo dentro do projeto, há uma parte muito mais técnica para poder ajudar ali, definir limites, o que fazer nesse projeto. Então, ele é quem representa a visão de negócios. Então, ele tem mais contato com os clientes, atende às necessidades do cliente. E o Scrum Master é alguém com um conhecimento de Framework Scrum. E ele atua ali como facilitador dentro da equipe. Como a gente até falou anteriormente, ele tem como objetivo fazer com que a entrega seja possível e para que seja otimizada. Então, ele tem muito conhecimento do que fazer no projeto para ajudar a definir e como fazer. O Scrum Master ele é 6 em 1. Ele é um bom mentor, que é quando ele não diz que você vai resolver os seus problemas sozinho e nem que ele está ali para resolver os seus problemas. Ele vai resolver junto com você.
Mas se for um impedimento, essa responsabilidade é totalmente do Scrum Master, para que não faça ali, nem pause o processo, não atrapalhe nenhum membro da equipe Scrum. Além disso, ele é líder servidor. Um bom Scrum Master, ele tem que saber ser um bom líder, justamente porque ele não vai chegar e vai perguntar: o que você vai fazer por mim hoje? Não, ele vai dizer: o que nós vamos fazer hoje? O que eu posso te ajudar hoje? O que precisamos fazer hoje? É assim que um bom líder faz esse questionamento, para que o seu processo seja eficaz, muito mais eficiente, para que a gente consiga cumprir o nosso prazo da entrega. O Scrum Master, ele tem que ter autoridade no processo, ele tem que saber gerenciar os ritos Scrum, para que dê certo, para que ele acompanhe ali o status de cada tarefa do seu time, de cada membro da sua equipe, para saber como é que está a evolução daquela entrega, né, para que torne o processo com mais clareza, que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Além disso, ele tem que ajudar a sua equipe a melhorar esse processo para que a gente consiga maximizar o valor de negócio. O Scrum Master, ele também é um removedor de impedimentos. É ele que tem a responsabilidade de remover qualquer obstáculo que possa vir a interferir. Para muitas empresas, o método de trabalho do Scrum é uma mudança muito grande na sua cultura de trabalho. Então, para isso, o Scrum Master ele deve ajudar as pessoas a entender essas mudanças, os impactos da adoção do Scrum, o que é que ele espera como questão de produtividade, apresentar ali quais são os objetivos, o que é que a gente pode alcançar pondo em prática o método, trazer e demonstrar quais são os benefícios que esse método pode ajudar a atingir. Então, o Scrum Master também garante com que a mudança efetiva que está ocorrendo em todos os níveis de organização, permitindo não só o sucesso a curto prazo, mas também os benefícios a longo prazo. E para colocar tudo isso em prática, é sempre preciso trabalhar algumas características, como conhecimento, questionador, paciente, colaborativo, protetor e transparente. Mas e aí? Gostei? Quero me especializar. O que é que eu faço? Se você se identificou com essas características e deseja aprofundar seu conhecimento, não perca tempo. Acesse o link aqui na descrição e venha conhecer a nova trilha do Joule Pro de Scrum Master. É isso mesmo! Se você se identificou, gostou, quer conhecer a área, essa é a sua oportunidade. Acesse o link aqui na descrição, utilize o seu cupom Getting Started e já tenha 10% de desconto para fazer essa trilha incrível e conhecer um pouco mais dessa área que está crescendo cada vez mais no mercado de trabalho. Além disso, se você quer conhecer outros conteúdos como esse, deixe aqui nos comentários o que achou deste nosso vídeo e sugestões, para os próximos. E é isso, gente. Obrigado e até mais!